Olha só, a Selic caiu. E claro, essa é a manchete que todo mundo viu. Mas sabe, a história de verdade, aquela que importa mesmo para a gente tomar boas decisões financeiras, não tá só nesse número não. Tá no recado que o Banco Central mandou junto. Então, vamos decifrar essa mensagem. E tá aí o número, 14,75%. É a primeira queda em 3 anos, o que, com certeza, é um marco bem importante. Só que, como eu disse, o foco aqui da nossa conversa vai muito além desse corte. A grande pergunta é: o que essa decisão está sinalizando para o futuro? O que o Banco Central está querendo dizer com isso de verdade? Pois é, a ata do Copom, que saiu depois da decisão, é quase como dar uma espiadinha nos bastidores do Banco Central, sabe? Ela não só explica por que eles baixaram os juros, mas, e aqui está o pulo do gato, ela revela o tom da política monetária daqui para frente. E é esse tom que funciona como uma verdadeira bússola para o mercado. Mas o que é esse tom, afinal? Bom, pense nele como a mensagem que está nas entrelinhas. É o jeito que o Banco Central sinaliza como ele está vendo o futuro da economia e quais vão ser os próximos passos. No fim das contas, isso é um guia muito mais poderoso do que só o número da taxa de juros. Beleza, então qual foi a mensagem principal dessa vez? Simples. Sim, o Banco Central deu a largada para um ciclo de queda de juros. Só que, ao mesmo tempo, ele acendeu um pisca-alerta gigante, sabe? Deixou bem claro que esse movimento está sendo feito com muita, mas muita cautela mesmo. E a estratégia fica super clara aqui, né? Não se trata de uma virada de chave, daquelas bruscas, de uma hora para outra. Pelo contrário, o que a gente está vendo é um ajuste fino, bem gradual, num cenário econômico que ainda pede, olha, muito cuidado. Tá, mas por que essa cautela toda? A resposta está justamente nos fatores que ainda mantêm o pessoal do Banco Central em estado de alerta. A ata da reunião listou 4 pontos principais que estão ligando esse sinal de atenção. Então vamos a eles. Primeiro ponto, o cenário internacional está mais instável. Segundo, a inflação, ok, está caindo, é verdade, mas ainda está acima da meta. Terceiro, as expectativas do mercado para a inflação lá na frente continuam, como eles dizem, desancoradas, ou seja, continuam altas, teimosamente altas. E por fim, tudo isso junto significa que a política de juros precisa continuar apertada, restritiva. A conclusão é bem clara, né? O corte veio, mas os riscos, esses continuam todos na mesa. Com esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o Banco Central precisa ser um verdadeiro equilibrista, né? É como andar numa corda bamba, com forças puxando a economia para tudo que é lado. E é justamente por causa desse malabarismo todo que o impacto do corte de juros no nosso dia a dia não é assim instantâneo. Ele é gradual. E aqui a gente vê esse cabo de guerra direitinho. De um lado, puxando os juros para baixo, a gente tem a inflação que está mais devagar e a economia perdendo um pouco de fôlego. Agora, do outro lado, fazendo força para cima, tá a incerteza lá fora, pressões de preços que não vão embora e aquelas expectativas que continuam acima da meta. Dá para ver que não é uma decisão nem um pouco fácil. Certo. Mas e na prática? O que isso muda no nosso bolso? Bom, para o crédito, a tendência é de juros um pouquinho mais baixos, mas olha, sem milagre, tá? Nada de efeito imediato. Nos investimentos, a renda fixa continua forte, mas já vale começar a olhar para a diversificação com mais carinho. E o consumo pode até dar uma animada, mas a palavra de ordem ainda é moderação. Bom, e com isso a gente vai chegando na reta final da nossa análise. A pergunta que fica é, tá, e o que a gente faz com essa informação toda? O foco agora não é mais o corte em si, mas sim a mentalidade, a estratégia que a gente precisa ter daqui para frente. E isso leva a gente para uma reflexão que é fundamental. O que será que é mais importante agora? Sair comemorando a boa notícia do corte ou parar para entender de verdade, de forma estratégica, o cenário todo? Porque, no fim das contas, a queda da Selic é um passo importante, claro que é, mas não é a linha de chegada nem de longe. Ela marca o começo de um movimento, mas um movimento que ainda está acontecendo debaixo de um céu, digamos, cheio de nuvens. E a mensagem final dessa nossa conversa é exatamente essa. As melhores decisões financeiras não vêm da euforia de um número, elas vêm da leitura estratégica de todos os sinais.